Reuters. Londres aprovou mais de 1 bilhão em exportação de submarinos para Taiwan durante 2022. O país europeu tem aumentado seu apoio a Taiwan na área como Taipei, caracterizando o programa como uma importante política nacional e esperando começar a testar seu primeiro protótipo durante este ano. O Reino Unido aprovou durante 2022 um valor recorde de exportações de parte da tecnologia submarinos para Taiwan, informou na segunda-feira 13 a agência britânica Reuters. Um dos legisladores admitiu que a autorização de licença de exportação era luz verde para a arma de Taiwan. De janeiro a setembro de 2022 foi emitido uma total de 25 licenças de exportação nas categorias de componentes para submarinos e tecnologia para submarinos, um valor de total de 167 milhões, 1,5 bilhão. Em resposta a um pedido de comentários sobre as exportações britânicas relacionadas a submarinos, o Ministério da Defesa de Taiwan disse em uma declaração que seu programa de construção naval era uma importante política nacional e a Marinha promoveu vários projetos de forma pragmática no âmbito dela. Taiwan espera testar seu primeiro protótipo de submarino em setembro de 2023 e colocar a primeira das 8 unidades em serviço até 2025. A política de construção de uma frota submarina de Taipei começou em 2017. As exportações de Londres, nesse sentido, se iniciaram também na época, crescendo desde então. Em resposta a essas informações indicadas pela Reuters, o Ministério das Relações Exteriores da China expressou sua posição. Se isso for verdade, uma grave violação do princípio de uma só China mina a soberania e os interesses de segurança da China mina a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. A China está altamente preocupada com isso. Isso se opõe firmemente, constatou, instando Londres a abster-se de fornecer apoio militar às autoridades de Taiwan. A República Popular da China, RPC, não reconhece a independência de Taiwan, que se separou do continente após a força do nacionalista Chiang Kai-shek. Perderam em 1949 uma guerra civil para as forças comunistas de Mao Zedong. Desde 1971, a grande maioria dos Estados-membros da ONU, incluindo o Reino Unido, passaram a reconhecer a RPC como a única representante da China. No entanto, Taiwan tem relações econômicas e comerciais pelo mundo afora, incluindo com países como Estados Unidos, Reino Unido e a própria China. Londres tem uma embaixada de fato em Taipei. Empresa da Rosatom ganha concurso para fornecimento de lítio à usina nuclear brasileira. Fábrica de concentrados de químico Novosibirsk, NZKHK na sigla russa, a parte da empresa de combustível TVEL na sigla russa da Rosatom, ganhou a licitação da empresa brasileira eletronuclear para fornecer mais de 100 quilos de hidróxido de lítio 7. Isto foi anunciado em um comunicado à imprensa pela NZHK, recebido pela mídia RBC. Lítio 7 será usado para resfriar os reatores de 2 unidades de energia da usina nuclear de Álvaro Alberto Angra, no estado do Rio de Janeiro. As entregas estão programadas para serem realizadas antes do final de 2023. Isótopo do lítio, lítio 7, é utilizado no sistema de resfriamento do reator. A fábrica de concentrados químicos Novosibirsk tem se especializado na produção de vários compostos de lítio há mais de 60 anos, disse Mikhail Metiokin, diretor da Unidade de Negócios Químicos Especiais da TVEL. Complexo de Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto é formado pelo conjunto das usinas nucleares Angra 1, Angra 2, Angra 3
e construção em fevereiro, a eletronuclear desconectou a Angra 2 do sistema interligado para realizar a limpeza no sistema de água de refrigeração do gerador elétrico principal da usina. Empresa da Rosatom ganha concurso para fornecimento de lítio à usina nuclear brasileira. Fábrica de concentrados de químico Novosibirsk, NZKHK na sigla russa, a parte da empresa de combustível TVEL na sigla russa da Rosatom, ganhou a licitação da empresa brasileira eletronuclear para fornecer mais de 100 quilos de hidróxido de lítio 7. Isto foi anunciado em um comunicado à imprensa pela NZHK, recebido pela mídia RBC. Lítio 7 será usado para resfriar os reatores de 2 unidades de energia da usina nuclear de Álvaro Alberto Angra, no estado do Rio de Janeiro. As entregas estão programadas para serem realizadas antes do final de 2023. Isótopo do lítio, lítio 7, é utilizado no sistema de resfriamento do reator. A fábrica de concentrados químicos Novosibirsk tem se especializado na produção de vários compostos de lítio há mais de 60 anos, disse Mikhail Metiokin, diretor da Unidade de Negócios Químicos Especiais da TVEL. Complexo de Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto é formado pelo conjunto das usinas nucleares Angra 1, Angra 2, Angra 3 e construção em fevereiro, a eletronuclear desconectou a Angra 2 do sistema interligado para realizar a limpeza no sistema de água de refrigeração do gerador elétrico principal da usina. Aumento da influência do BRICS como sinal de transformação sistêmica. Recentemente, o número de estados que manifestaram interesses em se juntar ao BRICS aumentou de forma significativa. Entre eles, observa-se a presença de potências regionais importantes como Turquia, Irã, México, Indonésia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito e vários outros países africanos. Vale lembrar que em 2021 e 2022, 4 países já aderiram, por exemplo, ao novo Banco de Desenvolvimento NBD do BRICS, sendo eles Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Uruguai e Egito, ampliando o alcance global da instituição na América Latina, Oriente Médio, África e Ásia. Como consequência, o BRICS já estuda seriamente a possibilidade de formular novos critérios de associação, o grupo expandindo ainda mais sua influência na arena internacional, por certo, uma maior cooperação dos países do BRICS com outras potências regionais do sistema pode ter efeito de acelerar a recuperação de suas economias, além de fornecer alternativas de financiamento para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável por meio de empréstimo do NBD. Entretanto, para além de ganhos bilaterais resultantes dessa cooperação, o aumento de influência da atratividade do BRICS também representa o sinal de importante transformação política no âmbito sistêmico. Estamos falando aqui do enfraquecimento da perda de legitimidade dos mecanismos de governança global dirigidos pelos Ocidente ao longo dos últimos anos. Afinal de contas, com o conflito na Ucrânia veio demonstrar as instituições internacionais sob o controle ocidental, que pode, da uma hora para outra, ser utilizadas como ferramenta de pressão política e econômica contra países tidos como indesejáveis aos poderes centrais do sistema, leia-se os Estados Unidos e seus aliados do G7. Tais instituições foram símbolo da ordem da pós-guerra e sua legitimidade baseava-se em não pequena medida em sua suposta neutralidade. Ao mesmo tempo, essa ordem também possuía como seu pilar de sustentação e primazia absoluta e incontestável do dólar como moeda de troca internacional e reserva de valor, resultado da posição econômica privilegiada dos Estados Unidos após o final da Segunda Guerra Mundial,
Hoje, contudo, tanto a neutralidade das organizações internacionais originadas no século XX quanto a posição do dólar encontra-se sob suspeita, dando início a um processo de transformação sistêmica como forte participação do BRICS. Tomemos como exemplo as chamadas instituições de Bretton Woods, representadas justamente pelo FMI e pelo Banco Mundial. Ao longo dos anos criou-se a impressão de que os mecanismos de auxílio financeiro aplicados pelo FMI, assim como os projetos de infraestrutura liderados pelo Banco Mundial, se tornarão verdadeiro instrumento utilizado pelos países ricos, leia-se novamente Estados Unidos e seus parceiros do G7 para controlar as políticas econômicas desenvolvimentistas de países mais pobres no sul global. Nesse contexto, a atuação do FMI em auxiliar os estados com problemas em seus balanços de pagamentos tem sido historicamente marcada por exigências de liberalização econômica e indução de políticas de desregulamentação financeira, privatização e ingerências externas em assuntos domésticos. Todos esses fatores são raros e acabam resultando em problemas internos. Para os tomadores de empréstimo, além de gerarem um alto índice de ressentimento para com a instituição por parte das elites políticas. Quando o dólar, sua grande força desde os anos 1940, se deu à paridade inicial da moeda, como ouro abandonado posteriormente pelo governo americano, 3 décadas depois, assim como na obrigatoriedade do uso do dólar para efetivar transações no comércio internacional, sobretudo para a compra de commodities importantes como o petróleo, e diante desse contexto que o papel do BRICS tem se tornado especialmente incômodo para os poderes estabelecidos. Primeiro porque o grupo pretende reformar a obsoleta arquitetura financeira e econômica internacional das instituições de Bretton Woods, que não levou em conta o aumento do poder econômico das economias de mercado emergente e dos países em desenvolvimento. Nos últimos tempos, no FMI, por exemplo, o G7 detém atualmente 41,2% do poder de voto, como os europeus estando sobre-representados na instituição ao analisarmos sua contribuição percentual do PIB global. Por outro lado, os países do BRICS detêm cerca de 3,54% do poder de voto, estando sobre-representados no FMI, ao analisarmos mais uma vez sua contribuição percentual para o PIB global. Em virtude disso, desde a sua fundação, em 2009, o BRICS tem se posicionado de forma a propor alteração deste quadro em favor dos países em desenvolvimento, discurso esse que não tem agradado aos ouvidos dos estados pertencentes ao G7, sobretudo os europeus. No segundo momento, para além da desconfiança com relação às normas e regras do sistema financeiro regido pelo Ocidente, há questão envolvendo o privilégio exorbitante do dólar como unidade de troca internacional e reserva de valor. Em 2000, a participação do dólar das reservas cambiais globais era de 70%. Hoje, sua participação é de 59% e a tendência aponta para sua gradual diminuição ao longo do tempo. Já como a moeda primária do comércio internacional, a posição do dólar também dá sinais de que enfrentará problemas. O BRICS, mais uma vez, é um ator muito importante nesse processo, posto que o grupo já vem discutindo a possibilidade de comércio entre seus países membros baseado em moeda local. A Índia, por exemplo, já tem realizado boa parte de suas compras de petróleo da Rússia em moedas distintas do dólar. Enquanto isso, as tensões entre os Estados Unidos e a China impulsionaram Pequim a elevar o status do yuan no plano internacional também como forma de se livrar de possíveis sanções de americanos no futuro.
Não bastante, a partir de 2022, a China e a Rússia começaram a negociar gás em suas moedas nacionais, no contexto de uma parceria sem limites. E a Arábia Saudita, um dos países desejosos de fazer parte do BRICS, vem estudando, ainda que de forma embrionária, a possibilidade de vender seu petróleo por meio de pagamentos em outros ativos, como no caso do yuan. Em suma, a ordem mundial em que as instituições de governança global, denominadas pelo Ocidente o dólar americano, reinaram de forma inconteste, dá sinais de estar se enfraquecendo e, por certo, quanto mais países demonstrarem interesse em se unir ao BRICS, mais rápido se dará. Essa transformação sistêmica hoje em curso como resultado e crepúsculo dessa ordem do pós-guerra significará justamente a autora do novo mundo multipolar. As opiniões expressas nesse artigo podem não coincidir com a da redação. Buscou o posicionamento da Rússia sobre o acordo de grãos dependerá da exportação agrícola do país. Vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia falou das condições em que a Rússia poderia continuar o acordo de exportações de grãos com a Turquia e a Ucrânia. Continuação da aderência de Moscou ao acordo de grãos será determinada dependendo do progresso real na normalização das exportações agrícolas da Rússia, disse nesta segunda-feira 13 Sergei Vershinin, vice-ministro das Relações Exteriores russo. O diplomata teve conversa em Genebra, Suíça, com Martin Griffiths, vice-secretário-geral da ONU para assuntos humanitários e coordenador da ajuda de emergência, com Rebecca Griffiths, secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, sobre a situação do acordo de grãos, elogiando as discussões como sendo francas. Vice-chanceler expressou a oposição da Rússia sobre o acordo. A conversa detalhada é franca, que teve lugar, confirmou mais uma vez que enquanto a exportação comercial de produtos ucranianos está prosseguindo um ritmo constante, gerando lucros consideráveis para Kiev, as barreiras ainda permanecem no caminho dos exportadores agrícolas russos, comentou Vershinin aos jornalistas. Nossa oposição futura será determinada dependendo do progresso real, não em palavras, mas em ações, na normalizações de nossa exportação agrícolas, incluindo pagamentos bancários, logística de transporte seguros, descongelamento de atividades financeiras e fornecimento de amônia através do duto Toiat-Odessa, apontou ele em um briefing em Genebra, Suíça. As inserções de sanções anunciadas por Washington, Bruxelas e Londres para alimentos e fertilizantes não estão realmente funcionando, avaliou Vershinin. O alto responsável russo assegurou que Moscou não está contra um novo prorrogamento do atual acordo de grãos, além de sábado 18, mas que tal seria só por 60 dias. Agenda Verde perde peso para Biden. Projeto de exploração de petróleo no Alasca ganha atenção. Uma possível decisão do presidente dos Estados Unidos de dar luz verde à exploração de petróleo no Alasca indicaria sua disposição de abandonar suas promessas de campanha eleitoral a fim de resolver questões econômicas urgentes, disseram especialistas em Sputnik. A Casa Branca insistiu que Biden ainda não tomou nenhuma decisão final sobre o projeto de petróleo Wheelon, proposto pela produtora ConocoPhillips, que vale cerca de 8 bilhões e 41 bilhões. Biden certamente vai acabar com sua agenda verde, que fazia parte da sua campanha eleitoral, em uma tentativa de resolver uma série de questões econômicas
com a ajuda do projeto Wellon, disse Alexei Fernenko, um professor associado da Universidade Estadual de Moscou. Segundo professores americanos, precisam lançar um projeto petrolífero no Alasca para resolver seu déficit orçamentário. Sua dívida interna conquista certos mercados e fortalece a sua independência em relação ao Oriente Médio. Fernenko foi acoado por Alexander Petrov, pesquisador-chefe do Instituto de História Mundial da Academia de Ciências da Rússia, que acredita que é possível a autorização de Biden para a explosão de petróleo no Alasca estaria fora da linha com suas promessas eleitorais de aumentar a participação das fontes de energia renováveis na economia dos Estados Unidos. Tenho certeza de que a produção de petróleo no Alasca é um trunfo muito sério da administração de Biden quando se trata de sua política externa, conclui o especialista russo. As tropas ucranianas dizem que falta munição para segurar Artyomovsk. As tropas ucranianas destacam em Artyomovsk, Bakhmut, na denominação ucraniana, estão precisando de munições e suprimentos de armas, disse na segunda-feira 13. Chefe do serviço de imprensa da Brigada Independente, Eldrezi Nikita Sandibar. Anteriormente, o Wall Street Journal escreveu que as tropas ucranianas sofrem grandes perdas em Artyomovsk devido a problemas com o transporte de munição e evacuação de feridos. Nossa linha defensiva em Artyomovsk precisa de mais munição em armas para manter a defesa. Isto é mais importante. Não é fácil. Estamos aqui há quase 10 meses sem rotação no campo. Com umidade agora não faz calor, disse Sandibar no canal de TV Radar. Comandante das Forças Terrestres Ucranianas, Alexander Sirski, disse na segunda-feira 13 que a situação na linha de contato perto de Artyomovsk continua difícil. No início de março, um combatente que serve nessa direção disse a Sputnik que os militares ucranianos tinham destruído praticamente todos os pontes na aproximação a Artyomovsk. Anteriormente, Vladimir Zelensky publicou um decreto no site oficial, pelos quais ele deu o nome de Edelweiss, 10ª Brigada Independente de Assalto de Montanha do Exército Ucraniano, por seu desempenho exemplar das tarefas designadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o nome Edelweiss tinha sido atribuído à 1ª Divisão de Infantaria da Montanha da Alemanha nazista. Artyomovsk está localizada na parte controlada por Kiev da República de Donetsk, o norte da grande cidade de Gorlovka. É um importante centro de transporte para o abastecimento das forças ucranianas em Donbas. De acordo com os últimos relatórios, as forças russas cortaram ou tomaram sob controle todas as estradas asfaltadas para a cidade. A lama da primavera europeia está dificultando seriamente a entrega de munições e reforço de pessoal para as tropas ucranianas. Operação especial na Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação, o exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte significativa da República de Donetsk, inclusive Mariupol, bem como a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto do mar de Azov, uma parte da região de Kharkovia. De 23 a 27 de setembro, RPD e RPL, as regiões de Kherson e Zaporozhye, realizaram o referendo sobre a adesão da Rússia, com a maioria da população votando a favor em 30 de setembro durante uma cerimônia no Kremlin.
presidente russo assinou os acordos sobre integração das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e regiões de Kherson, Zaporozhye e a Rússia. Após aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro. Drone kamikazes russo Lancet passam por modernização e se tornam mais potentes, revela a fonte. As munições Vagantes IS-52, ou mais conhecidas como drones kamikaze, Lancet foram modernizadas tendo em conta a experiência de uso na operação especial da Ucrânia, inclusive receberam uma unidade de combate mais potente, informou Sputnik, uma fonte com conhecimento do assunto. A versão base do drone IS-52, que é equipada com empenagem dupla em forma de X, foi significativamente aprimorada, tendo em conta a experiência de uso no âmbito da operação militar especial. Em particular, o drone recebeu um novo sistema ético eletrônico de orientação e sistema de controle com novo software e contrabilidade melhorada, disse o interlocutor da agência. Fontes acrescentou que a munição Vagante recebeu uma unidade de combate mais potente que permite agora atingir garantidamente os alvos típicos do drone abuseiro, tanques, veículos blindados, radares, sistema de defesa antiaérea e os militares do adversário. As unidades de combate de drones são de 3 tipos: comutativa, altamente explosiva e termobárica. Anteriormente, informou-se que as empresas russas que fazem parte do consórcio Resotec aumentaram a produção de drones kamikazes Kub e Lancet, bem como de sistemas modernizados de lançamento múltiplo de foguetes Tornado S. Mídia. Militares ucranianos sofrem perdas sem precedentes, algo que a OTAN nunca tinha enfrentado. A mídia internacional relata que o exército ucraniano está sofrendo enormes perdas ao longo de toda a linha da frente, embora as autoridades da Ucrânia não as admitam. O jornal espanhol O El País informou que Kiev sofre muitas dezenas de milhares de baixas durante o conflito, mas a vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk nega que Kiev tenha carência de pessoal militar. Vereshchuk, nega que a Ucrânia tenha falta de soldados, apesar de o país estar lutando há mais de um ano, apesar de dezenas de militares de mortos, disse o artigo. O Financial Times informou anteriormente que o Ocidente admitiu que as tropas ucranianas estão sofrendo perdas ao longo de toda a linha de frente. Por sua vez, o jornal The Times diz que os médicos da Ucrânia enfrentam uma escala sem precedentes de baixa em combates, o que os ferimentos são de uma gravidade que a OTAN nunca tinha enfrentado. O artigo também observa que, em dezembro, em uma conferência de médicos militares da Aliança na Estônia, os ucranianos perceberam que agora era sua vez de treinar as tropas da OTAN em tudo. Em novembro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que se estima que 100 mil militares ucranianos tenham morrido até aquele momento. O parágrafo sobre o número de mortos-feridos foi posteriormente retirado na sua totalidade da declaração escrita em vídeos de presidente da C. Mais tarde, o porta-voz do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, Sergei Nikiforov, expressou a opinião de que a Ursula von der Leyen não deveria ter referido dados sobre as perdas do exército ucraniano. Estados Unidos não estão fazendo nada em meio à crescente influência da China. A Rússia adverte Bolton. A administração do presidente Joe Biden não está fazendo nada
para neutralizar as medidas tomadas por China, Rússia e seus aliados de estreitamento de seus laços, pondo em risco os interesses dos Estados Unidos e minando sua influência global, disse John Bolton, ex-assessor de segurança nacional americano. Estamos de braço cruzado e os chineses e russos, Irã e Coreia do Norte e vários outros estão se movendo para fortalecer suas relações e nos ameaçar em muitos lugares diferentes, observou Bolton no domingo 12, em uma entrevista à rádio WABC 770. Ele acrescentou que enquanto Pequim segue uma estratégia clara, nós estamos meio que parambulando de um dia para o outro. Bolton, um defensor de longa data do uso das forças nas relações políticas, é um apelador da mudança de governo em Moscou e Teherã de seus comentários nas sequências do anúncio na sexta-feira 10 de que a Arábia Saudita e o Irã concordaram em restabelecer laços diplomáticos sob um acordo intermediado pela China. Ele lamentou que o acordo refletia a diminuição da influência dos Estados Unidos no mundo, uma indicação de que os sauditas e outros estão tentando proteger suas apostas com a China e a Rússia porque acham que os Estados Unidos não têm a determinação e a firmeza necessária para fazer o que eles precisam para proteger o mundo com o Irã e suas intenções, disse Bolton. Na sexta-feira 10, o Irã e a Arábia Saudita assinaram um acordo para retornar as relações diplomáticas com planos de abrir embaixadas dentro de 2 meses. Nota-se que a declaração conjunta foi assinada em Pequim após vários dias de negociação entre o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e seu homólogo saudita. Orçamento militar de Biden prevê investimento de 24 mísseis hipersônicos. A administração norte-americana planeja dedicar 11 bilhões para armas de precisão letais, incluindo desenvolvimento, teste e investimento em protótipos hipersônicos. O orçamento do Departamento de Defesa de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, para o ano fiscal de 2024 incluiu 11 bilhões 57,95 bilhões para investimento em armas de precisão altamente letais, incluindo a aquisição de mísseis hipersônicos, disse na segunda-feira 13. O Pentágono, em um comunicado, os investimentos incluem a aquisição de 24 mísseis hipersônicos, disse o comunicado. Esta sanção do orçamento também prevê o desenvolvimento contínuo, teste e a aquisição de outros mísseis hipersônicos de longo alcance. O extenso esforço de protótipos hipersônicos explica a declaração. Nesta segunda-feira 13, a Casa Branca introduziu sua proposta do orçamento militar para o próximo ano fiscal, que começa em 1º de outubro de 2023. A administração de Biden solicitou para tal 842 bilhões, 4,44 trilhões. As tropas alemãs sofrem com deficiência de tudo, graças às ajudas à Ucrânia, diz comissária alemã. As forças armadas alemãs estão sofrendo de uma grave falta de tudo que as armas e capacetes adequados, disse seu comissário parlamentar nesta segunda-feira 13. O representante do Bundeswehr no parlamento, Eva Hotel, emissora NTV, que vai destacar essa deficiência em um relatório anual que vai ser representado ao parlamentar nesta terça-feira 14. O Bundeswehr carece de tudo, desde itens pessoais, como equipamentos pessoais, pequenos aparelhos, equipamentos de visão noturna, rádios, até aparelhos maiores. Nossos soldados têm que lidar com a escassez diariamente. Isso está atrapalhando a educação e o treinamento, alertou. Hotel criticou o governo por ser muito lento em preencher
as lacunas deixadas no estoques de armamentos por transferência para a Ucrânia. Quase nenhum dos 100 bilhões de cerca de 562,8 bilhões prometidos pelo governo foi pago para a compra de munições, disse ela. O comissário queixou-se ainda do estado-geral, da degradação das infraestruturas militares e começar pelo quartel. Ela elogiou o ministro da Defesa, Boris Pistorius, por admitir que as tropas no estado atual não eram capazes de defender ninguém. Otava comprará defesa aérea e armas antitanques e antidrone para Letônia, anuncia MR do Canadá. Canadá revelou os planos de suprimento militar para o país europeu, um país que faz fronteira com a Rússia, reforçando o equipamento dos 700 militares canadenses. As Forças Armadas do Canadá compraram mísseis antitanques, sistemas de defesa antiaérea portáteis e equipamento antidrone para um grupo de combate do país na Letônia, disse na segunda-feira 13 Anita Anand, ministra da Defesa canadense, segundo o portal Defense News. O exército canadense espera ter em breve mísseis antitanques e simuladores para treinamento. Anand afirmou que os sistemas são requisitos operacionais urgentes após o início da operação militar especial na Rússia e na Ucrânia. Estes projetos equiparam melhor nossos membros das Forças Armadas canadenses, destacados no flanco oriental da OTAN, como as capacidades que necessitam a liderança canadense do grupo da batalha da OTAN na Letônia. Demonstra nosso compromisso inabalável com a aliança, disse ela. Os oficiais militares aposentados em serviço na reunião anual da Conferência das Associações de Defesa em Ottawa, Canadá. Os militares canadenses também planejam comprar um sistema de proteção contra pequenos drones. O Canadá conta atualmente com cerca de 700 militares na Letônia e um estado membro da OTAN. Eles estão destacados no país europeu que faz fronteira com a Rússia leste desde 2017. Lula propõe programa de incentivo à produção e regularização de terras indígenas. Presidente Lula da Silva esteve em Roraima para a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas e pediu que se pense em um programa que fomente a produção agrícola e legalize as terras dos povos indígenas nesta segunda-feira 13. Vamos pensar em um programa de produção agrícola para incentivar a produção indígena na terra. Vamos legalizar as terras que estão com documentos prontos para cuidarmos de um bem precioso para a gente, afirmou o presidente no Twitter. Lula sustentou que a sociedade brasileira está tomando consciência de que os indígenas não estão ocupando terras, muito pelo contrário. De acordo com ele, os povos indígenas ocupam apenas 14% de um território nacional que já foi totalmente deles. Na medida que os indígenas tenham um incentivo para produzirão como qualquer pessoa que vive da terra. Vamos voltar para Brasília e conversar com o ministro, porque se termos dinheiro para financiar a agricultura, por que não existe dinheiro para indígenas na plantação? Questionou. O presidente participou nesta segunda-feira da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol. O governo do Seul eleva pedido para obter armas nucleares a fim de contrariar a ameaça norte-coreana. O alto funcionário quer que a Coreia do Sul tenha acesso a armas nucleares no confronto com a Coreia do Norte após semelhantes declarações no mês passado. A Coreia do Sul deve construir armas nucleares para reforçar sua defesa contra a Coreia do Norte, mesmo com todas as consequências internacionais, sugeriu na segunda-feira 13 o Se-hong, governador de Seul, a capital sul-coreana. A Coreia do Norte quase conseguiu minimizar e aliviar as armas nucleares táticas e garantiu pelo menos dezenas de ogivas
Chegamos a um ponto em que é difícil convencer as pessoas com lógica de que devemos nos abster de desenvolver armas nucleares e nos aderir à causa da desnuclearização, argumentou ele, citado pela agência britânica Reuters. O desvalorizou a advertência sobre a punição de outros países, incluindo sanções, justificando que um programa nuclear sul-coreano enviaria uma mensagem ao país como a China para frear o potencial militar de Pyongyang. Pode haver alguma resistência inicial da comunidade internacional, mas acredito que ela acabará ganhando mais apoio de seu alto funcionário. Já em fevereiro, o Sejong declarou que a Coreia do Sul devia ter opção nuclear. Outros políticos e funcionários sul-coreanos também têm defendido a implantação de armas nucleares depois que as bombas e mísseis nucleares dos Estados Unidos destacados no país foram retirados da península nos anos 1990. Washington tem resistido à recolocação de tais armas, afirmando a necessidade de promover desnuclearização da península, mas apoiando o reforço de armas convencionais. Em um relatório deste mês, Lee Sang-hyun, presidente do Instituto Sejong da Coreia do Sul, disse que Hyun Suk Yeol, presidente do país, não está considerando seriamente um programa nuclear e que um retorno das armas americanas também era improvável. No entanto, a postura de não proliferação nuclear do governo Hyun tem mostrado pequenos, mas significativos sinais de mudança nos últimos meses. Se a ameaça nuclear da Coreia do Norte se torna mais visível, a Coreia do Sul torna seu próprio caminho para o desenvolvimento nuclear. Ele sinalizará o início de um efeito dominó nuclear na Ásia, escreveu ele. O aumento da influência do BRICS como sinal de transformação sistêmica. Recentemente, o número de estados que manifestaram interesse em se juntar ao BRICS aumentou de forma significativa. Entre eles, observe-se a presença de potências regionais importantes como Turquia, Irã, México, Indonésia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito e vários outros países africanos. Vale lembrar que em 2021 e 2022, 4 países já aderiram. Por exemplo, o novo Banco de Desenvolvimento NBD do BRICS, sendo eles Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Uruguai e Egito, ampliando o alcance global da instituição na América Latina, Oriente Médio, África e Ásia. Como consequência, o BRICS já estuda seriamente a possibilidade de formular novos critérios e associação para o grupo expandir ainda mais sua influência da arena internacional. Por certo, uma maior cooperação dos países do BRICS com outras potências regionais do sistema pode ter feito acelerar a recuperação de suas economias, além de fornecer alternativa de financiamento para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável por meio de empréstimos do NBD. Entretanto, para além de ganhos bilaterais resultantes dessa cooperação, o aumento de influência da atratividade do BRICS também apresenta o sinal de importante transformação política no âmbito sistêmico. Estamos falando aqui do enfraquecimento e da perda de legitimidade dos mecanismos de governança global dirigido pelo Ocidente ao longo dos últimos anos. Afinal de contas, com o conflito na Ucrânia, veio a demonstrar as instituições internacionais sob controle ocidental podem de uma hora para outra ser utilizada como ferramenta de pressão política e econômica contra os países tido como indesejável aos poderes centrais do sistema, leia-se os Estados Unidos, seus aliados do G7. Tais instituições foram o símbolo da ordem de pós-guerra. A sua legitimidade baseava-se em não pequena medida em sua suposta neutralidade. Ao mesmo tempo, essa ordem também possui como seu pilar de sustentação e primazia absoluta, incontestável do dólar como moeda de troca internacional e reserva de valor, resultado da posição econômica privilegiada dos Estados Unidos após o final da Segunda Guerra Mundial. Hoje,
Contudo, tanto a neutralidade das organizações internacionais, originando no século XX, quando a oposição do dólar, encontram-se sob suspeita, dando início a um processo de transformação sistêmica com forte participação do BRICS. Temos como exemplo as chamadas instituições de Bretton Woods, representada justamente pelo FMI e pelo Banco Mundial. Ao longo dos anos criou-se a impressão de que os mecanismos de auxílio financeiro aplicados pelo FMI, assim como os projetos de infraestrutura liderados pelo Banco Mundial, se tornaram verdadeiros instrumentos utilizados pelos países ricos. Lê-se novamente os Estados Unidos e seus parceiros do G7 para controlar as políticas econômica desenvolvimentista de países mais pobres do sul global. O contexto da atuação no FMI do auxílio do Estado como problema e seus balanços de pagamentos sido historicamente marcada por exigência de liberalização econômica, indução de política e desregulamentação financeira, privatização e gerência externa em assuntos domésticos. Todos estes fatores não é raro, acabaram resultando em problemas internos para os tomadores de empréstimo, além de gerarem um alto índice de ressentimento para com as instituições por parte das elites políticas. Quando ao dólar sua grande força desde os anos 1940 se deu à paridade inicial da moeda como o ouro, abandonado posteriormente pelo governo americano, 3 décadas depois, assim como na obrigatoriedade do uso do dólar para efetivar transações no comércio internacional, sobretudo para a compra de commodities importantes como o petróleo, e diante desse contexto que o papel do BRICS tem se tornado especialmente incômodo para os poderes estabelecidos. Primeiro, porque o grupo pretende reformar a obsoleta arquitetura financeira e econômica internacional das instituições de Bretton Woods, que não levou em conta o aumento do poder econômico das economias de mercado emergentes dos países em desenvolvimento nos últimos tempos. No FMI, por exemplo, o G7 detém atualmente 41,2% do poder de voto, como os europeus, estando representados na instituição ao analisarmos sua contribuição percentual do PIB global. Por outro lado, os países do BRICS detêm cerca de 3,54% do poder de voto, estando sobre-representados no FMI, analisarmos mais uma vez sua contribuição percentual para o PIB global. Em virtude disso, desde sua fundação em 2009, o BRICS tem se posicionado de forma a propor alterações desde quando em favor dos países em desenvolvimento, discurso estes que não têm agradados aos ouvidos dos estados pertencem ao G7, sobretudo os europeus. No segundo momento, para além da desconfiança com relação às normas e regras do sistema financeiro rígido pelo Ocidente, a questão envolvendo o privilégio exorbitante do dólar como unidade de troca internacional e reserva de valor. Em 2000, a participação do dólar nas reservas cambiais globais era de 70%, hoje sua participação é de 59% e a tendência aponta para sua gradual diminuição ao longo do tempo. Já como a moeda primária do comércio internacional, a posição do dólar também dá sinais de que enfrentará problemas. O BRICS, mais uma vez, é um ator muito importante nesse processo, pois que o grupo já vem discutindo a possibilidade de comércio entre seus países membros baseado em moeda local. A Índia, por exemplo, já tem realizado boa parte de suas compras de petróleo da Rússia em moedas distintas do dólar. Enquanto isso, as tensões entre os Estados Unidos e a China impulsionaram Pequim a elevar o status de yuan no plano internacional também como forma de se livrar de possíveis sanções dos americanos no futuro. Não é bastante, a partir de 2022, a China e a Rússia começaram a negociar gás em suas moedas nacionais no contexto de uma parceria sem limites, e a Arábia Saudita, um dos países desejos de fazer parte do BRICS, vem estudando ainda que de forma embrionária possibilidade de vender seu petróleo por meio de pagamento em outros ativos como
No caso do yuan, em suma, a ordem mundial, em que as instituições de governança global denominadas pelo Ocidente e o dólar americano reinaram de forma incontestes, dá sinais de estar se enfraquecendo. Por certo, quanto mais países demonstrarem interesse de se unir ao BRICS, mais rápido se dará essas transformações sistêmicas, hoje em curso como resultado crepúsculo desde a ordem da pós-guerra significará justamente a aurora de um novo mundo multipolar. As opiniões expressas nesse artigo podem não coincidir com as da redação. Kremlin. A ideia de Zelensky de mudar o nome da Rússia para Moscóvia é curiosidade ridícula. A ideia da Ucrânia de mudar o nome da Rússia para Moscóvia só pode ser vista como uma curiosidade, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. Você sabe, provavelmente se refere a tais curiosidades ridículas, tal mensagem ou tal decisão? Se não estou enganado, já houve muitas piadas sobre isso. Eu acho que não é preciso fazer nenhuma piada nova, disse ele. Segundo o porta-voz, isso só deve ser tratado como um sorriso. A Rússia, não importa como alguém o chame, continuará sendo uma grande potência e um grande país e continuará sendo a Rússia, enfatizou Peskov. Uma petição exigindo que a Rússia seja renomeada Moscóvia apareceu no site do presidente ucraniano em novembro. Em meados de fevereiro, ele coletou os 25 mil votos necessários para consideração entre Vladimir Zelensky e instruiu o primeiro-ministro Denis para estudar minuciosamente esta questão. Segundo o senador russo Grigori Karassin, tais fabricações mostraram a demência progressiva dos propagandistas de Kiev. Um membro de Duma do Estado, Câmara Baixa do Parlamento, Oleg Morozov, acredita que desta forma a Ucrânia demonstra apenas um complexo político anão tentando esconder sua própria miséria. Crise econômica nos Estados Unidos pode abalar a economia global como crise de 2008. Uma semana, os Estados Unidos testemunharam a quebra do segundo banco desde a crise de 2008, que afetou a economia global. Para compreender o que nos aguarda, se precisamos nos preocupar mais uma vez, a Sputnik conversou com 2 especialistas, o professor da Universidade College London, Steve Kenyon, e da Universidade de Friburgo, na Suíça, Sérgio Rossi. A crise financeira de 2008 deixou cicatrizes na economia mundial, em especial na vida do cidadão norte-americano, que tinha investimento em bancos considerados sólidos. Até aquele momento da noite para o dia, a relação de equilíbrio que deveria haver entre crédito e dívida se tornou sustentável, causando um efeito dominó, afetando diversos bancos que já não tinham capacidade de liquidar dívidas e sustentar os fundos de investimento. Agora, em apenas uma semana, em um contexto de crise política e energética na Europa, quando a economia global começava a ensaiar um reaquecimento graças ao referenciamento do combate à pandemia de Covid-19, que afetou profundamente as cadeias de produção. 2 importantes bancos nos Estados Unidos acabam de quebrar, tirando o sono da Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. Para entender melhor se podemos esperar por uma crise do tamanho de 2008, a Sputnik ouviu a opinião do professor honorário de Economia da Universidade College London, autor Debu King, economista, desmitificando a economia.
vê espaço para baixar juros, diz que a quebra de bancos nos Estados Unidos não deve gerar crise sistêmica. Apesar do presidente do mercado, que já apresenta desvalorização do dólar, Fernando Haddad acredita que a saída possa estar na taxa de juros de investimento mais seguros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira 13 que não vê risco de uma crise sistêmica na economia global a partir das quebras de dois bancos nos Estados Unidos. De acordo com ele, mesmo em cenários de incerteza, o Brasil tem gordura para viabilizar uma queda nos juros básicos da economia e evitar maiores consequências. A crise de 2008, iniciada por outro evento envolvendo uma quebra sucessiva dos bancos norte-americanos, guarda semelhança com o que está ocorrendo hoje no mercado financeiro dos Estados Unidos, como reflete nas taxas de juros ao redor do mundo, e tem despertado insegurança dos investidores. Órgãos do setor financeiro nos Estados Unidos anunciaram neste domingo 12 o fechamento de dois bancos, Signature Bank, como sede em Nova York, Silicon Valley Bank, SVB, que costumava financiar startups. A incerteza é a aversão ao risco. Costumam direcionar o dinheiro para investimentos considerados mais seguros de menor retorno para aplicação no Tesouro Direto, por exemplo. Ao comentar o caso do SVB, durante uma live promovida pelo Valor Econômico em parceria com o Globo, Haddad afirma que esse é um banco regional com carteira descansada no restante do sistema financeiro. Aparentemente não vai gerar crise sistêmica. Não vi ninguém tratar como Lehman Brothers o que aconteceu, declarou o ministro. De acordo com Haddad, também afirmou que espera ver a reforma tributária aprovada pelo Congresso até outubro. Apesar do possível cenário de crise, descartou a volta de um imposto nos moldes da antiga contribuição provisória sobre movimentação financeira CPMF. O ministro afirmou: é assim que o capitalismo funciona. Biden descarta ajuda para investidores do banco falido. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na segunda-feira 13, durante um discurso sobre os problemas do sistema bancário estadunidense, que a administração dos bancos falidos será demitida e responsabilizada. A administração deste banco será demitida, afirmou ele. Biden acrescentou que as autoridades responsabilizaram os culpados pelas falências bancárias. No entanto, ele garantiu que o sistema bancário do país permanece seguro. Os americanos podem ter certeza de que o sistema bancário permanece seguro, apontou. Biden também expressou confiança de que os contribuintes norte-americanos não sofreriam perdas devido aos problemas das instituições de crédito falidas. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos advertiu que os investidores nos bancos falidos norte-americanos perderam seu dinheiro porque sabiam o que estavam fazendo. Os investidores dos bancos não serão protegidos. Eles assumiram deliberadamente o risco quando o risco não justificado. Os investidores perderam seu dinheiro, explicou ele. Biden acrescentou que é assim que o capitalismo funciona. Entretanto, ele não respondeu a nenhuma das perguntas dos jornalistas e saiu apressadamente logo após a coletiva de imprensa extraordinária. Uma das perguntas dirigida a ele foi se ele poderia prometer o que o país não vai sofrer uma reação. O Reino Unido prioriza combater a suposta ameaça russa à segurança europeia. O governo do Reino Unido declarou nesta segunda-feira 13 uma estratégia de defesa atualizada que combate a ameaça supostamente representada pela Rússia. A segurança europeia é uma prioridade para Londres. O relatório da integrada revisão renovada de 2023 identifica uma série de prioridades para enfrentar essas ameaças de frente. O primeiro, mais importante, é tratar do risco fundamental que a Rússia representa para a segurança europeia, aponta o comunicado. Além disso, o governo britânico anunciou hoje 13 que o país vai investir mais de 5 bilhões de libras esterlinas, 31,3 bilhões, em defesa, reabastecimento de estoque de munição e modernização do arsenal nuclear.
O Reino Unido declarou também que vai adotar novas medidas nas áreas de tecnologia e economia do contexto de crescente influência da China. O relatório da Integridade e Revisão Renovada de 2023 também estabelece que o Reino Unido adaptará nossa abordagem sobre a China para lidar com o desafio definido à época apresentando pela atividade militar, financeira e diplomática do Partido Comunista Chinês. Ele contém novas medidas para reforçar a segurança econômica do Reino Unido, capacidade tecnológica, oferta de desenvolvimento internacional. Ante essa ameaça, disse o governo em comunicado. Recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron, em reunião com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, anunciou a intenção dos países curto prazo de ajudar a Ucrânia a lançar uma ofensiva contra as tropas russas. Militares ucranianos sofrem perdas sem precedentes, algo que a OTAN nunca tinha enfrentado. Mídia internacional relata que o exército ucraniano está sofrendo enormes perdas ao longo de toda a linha da frente, embora as autoridades da Ucrânia não as admitam. O jornal espanhol O País informa que Kiev sofreu muitas dezenas de milhares de baixas durante o conflito, mas vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk nega que Kiev tenha carência de pessoal militar. Vereshchuk nega que a Ucrânia tenha falta de soldados, apesar de o país estar lutando há mais de um ano, apesar de dezenas de milhares de mortos, disse o artigo. Financial Times informou anteriormente que o Ocidente admite que as tropas ucranianas estão sofrendo perdas ao longo de toda a linha de frente. Por sua vez, o jornal The Times diz que os médicos da Ucrânia enfrentam uma escala sem precedentes de baixas em combate, que os ferimentos são de uma gravidade que a OTAN nunca tinha enfrentado. O artigo também observa que em dezembro, em uma conferência de médicos militares da Aliança na Estônia, os ucranianos perceberam que agora era sua vez de treinar as tropas da OTAN em tudo. Em novembro, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que se estima que 100 mil militares ucranianos tenham morrido até aquele momento. Parágrafo sobre o número de mortos e feridos foi posteriormente retirado na sua totalidade da declaração escrita em vídeos de presidente da C. Mais tarde, o porta-voz do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, Sergei Nikiforov, expressou a opinião que a Ursula von der Leyen não deveria ter referido os dados sobre as perdas do exército ucraniano. Empresa da Rosatom ganha concurso para fornecimento de lítio à usina nuclear brasileira. Fábrica de concentração de químicos Novosibirsk
NZKHK, na sigla russa, parte da empresa de combustível TVEL, na sigla russa, do Rosatom, ganhou a licitação da empresa brasileira Eletronuclear para fornecer mais de 100 quilos de hidróxido de lítio 7. Isto foi anunciado em um comunicado à imprensa pela NZHK, recebido pela mídia RBC. Lítio 7 será usado para resfriar os reatores de 2 unidades de energia da usina nuclear de Álvaro Alberto Angra, no estado do Rio de Janeiro. As entregas estão programadas para serem realizadas antes do final de 2023. O isótopo do lítio 7, é utilizado no sistema de resfriamento do reator. A fábrica de concentrados químicos de Novosibirsk tem se especializado na produção com o acidente acabou, diz especialista Hong Kong. Cada vez mais os países que mostram insatisfeitos com a ordem mundial imposta pelo Ocidente, escreve Andrei Cheng, pesquisador do Instituto Global da Ásia da Universidade de Hong Kong, no jornal da China Morning Post. Segundo o autor do artigo, o mundo da América do Sul ao leste da Ásia está cansado da hipocrisia do Ocidente na política externa. O autor refere como exemplo as reuniões do grupo dos G20 em que os países da OTAN esqueceram que são convidados e não costume aos convidados acusarem abertamente outros convidados. Hoje, cada grande evento ocidental começa com um discurso obrigatório do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Cada líder da OTAN repete então e reafirma a ordem baseada em valores e regras, exortando os ouvintes, o resto do mundo, mas principalmente os países do Sul, a se unirem em sua causa ou enfrentarem consequências, escreve o autor. Na opinião dele, Sul global começa a perceber que uma vez que o Ocidente resolva de alguma maneira a questão da Rússia, eles provavelmente serão os próximos. De acordo com o artigo, o Ocidente decepciona e afasta os países como sua abordagem dominante, onde apenas as ações dos países ocidentais estão certas. Ao mesmo tempo, todos se lembram dos resultados do Ocidente no Afeganistão e no Iraque e na Líbia, ao que eles levaram. Agora os líderes europeus insistem na vitória total da Ucrânia, o que não faz sentido nem é racional, afirmou o autor. Ex-escravos, colônias ou semicolônias não vão ficar mais em silêncio quando os antigos senhores insistem na idade dos Estados Unidos fecham o segundo banco em apenas uma semana. Mais um banco norte-americano anunciou a quebra. As autoridades fecharam New York Signature Banco, de que, acordo com um comunicado da Secretaria do Tesouro Janet Yellen, do presidente da Reserva Federal, Fed, Jerome Powell, do chefe da Corporação Federal de Segurança e Depósito, FDIC, Martin Grunberg. Também anunciamos que está igualmente excluído o risco sistêmico por parte do Signature Bank de Nova York, estado de Nova York, que foi fechado hoje pelas autoridades estatais, diz o documento dedicado à falência do Banco da Califórnia Silicon Valley Bank SVB. É referido que todos os depositantes de entidades de Nova York terão acesso aos seus depósitos, como no caso de Silicon Valley Bank. Os clientes do banco californiano poderão receber seu dinheiro a partir de 13 de março. Em 10 de março, os reguladores estaduais da Califórnia fecharam Silicon Valley Bank SVB. Esta foi a maior quebra de um banco desde a crise financeira de 2008. A falência está associada a um aumento da taxa diretora do Fed, que levou a uma desvalorização de ativos nos balanços de muitas instituições financeiras, de acordo com o FDIC. As perdas acumuladas dos bancos no ano
passado totaliza 620 bilhões, 3,23 trilhões. Segundo escreveu The New York Times, a falência do SVB originou temores de que outros bancos americanos possam ter problemas neste contexto. Milhares de ações de bancos semelhantes ao SVB, República, Signature Bank e Western Alliance foram lançados no mercado. Especialista, mísseis de cruzeiro lançados pela Coreia do Norte podem atingir a base dos Estados Unidos. Ontem, 12 de março, a Coreia do Norte lançou 2 mísseis estratégicos de cruzeiro que atingiram alvos no mar do Japão, afirmou a Agência Central de Notícias da Coreia, KCNA na sigla em inglês. 2 mísseis estratégicos de cruzeiro atingiram com precisão o alvo no mar do leste-mar do Japão, indica o relatório, segundo qual o tempo de voo foi de 7563,7575 segundos. Os mísseis foram lançados do submarino 8.24 Yongung. Voaram em uma trajetória de forma de 8 e percorreram cerca de 1.500 km. Segundo Kim Dong-yup, professor associado da Universidade de Estudo Norte-Coreano em Seul, vale ressaltar que esta é a primeira vez que um míssil de cruzeiro norte-coreano foi comprovadamente lançado de um submarino. Antes disso, apenas mísseis balísticos tinham sido disparados de submarinos. Especialistas supõem que não seja uma arma nova, mas um míssil de cruzeiro melhorado, lançado até agora do solo. Dada a afirmação sobre o alcance do míssil, diz analista, se lançado mesmo no mar do Japão, seria capaz de alcançar não só o território principal do Japão, mas também as bases estadunidenses em Okinawa, até mesmo Guam, que é a base principal a partir da qual as forças e meio estratégico utilizados no Exército Conjunto dos Estados Unidos e Coreia do Sul decolam poderia estar dentro do alcance dos mísseis, acredita Kim Dong-yup. A resposta à advertência: os lançamentos de mísseis foram realizados um dia antes das manobras militares Freedom Shield dos Estados Unidos e Coreia do Sul, que começaram na segunda-feira. Este treinamento representa um retorno. De fato, as manobras Faal e Agle, interrompidas em 2019 devido ao desejo da anterior administração sul-coreana de desenvolver relações diplomáticas com Pyongyang. De acordo com Kim Dong-yup, os lançamentos norte-coreanos são uma resposta a esse exercício conjunto, bem como uma reação e cooperação militar entre a Coreia do Sul e Japão. Como observa a agência norte-coreana Voz da Coreia, os lançamentos mostram a vontade do Exército Popular Coreano de manter o controle sobre a situação atual em uma época em que a guerra aberta dos imperialistas norte-americanos e dos fantoches sul-coreanos contra a Coreia do Norte está ocorrendo. As autoridades norte-coreanas advertiram que Seul e Washington enfrentaram contramedidas se implementarem seus planos de manobras conjuntas. Não estão fazendo nada em meio à crescente influência da China e Rússia, adverte Bolton. A administração do presidente Joe Biden não está fazendo nada para neutralizar as medidas tomadas por China, Rússia, seus aliados de estreitamento de seus laços, pondo em risco os interesses dos Estados Unidos e mimando sua influência global, disse John Bolton, ex-assessor de segurança nacional americano. Estamos de braço cruzado e os chineses, o russo, o Irã, a Coreia do Norte e vários outros estão se movendo para fortalecer suas relações e nos ameaçar em muitos lugares diferentes, observou Bolton no domingo 12, em uma entrevista à rádio WABC 770. Ele acrescentou que enquanto Pequim segue uma estratégia clara, nós estamos em meio que perambulando em um dia para o outro. Bolton, um defensor de longa data do uso das forças nas relações políticas
e apelador da mudança do governo em Moscou, e Teherã deu seus comentários na sequência de anúncio na sexta-feira 10, em que a Arábia Saudita e o Irã condenaram em restabelecer laços diplomáticos sob um acordo intermediado pela China. Ele lamentou que o acordo refletia a diminuição da influência dos Estados Unidos no mundo, uma dedicação de que os sauditas e outros estão tentando proteger suas opostas com a China e a Rússia porque acham que os Estados Unidos não têm determinação e a firmeza necessária para fazer o que eles precisam para proteger o mundo contra o Irã e suas intenções, disse Bolton. Na sexta-feira 10, o Irã e a Arábia Saudita assinaram um acordo para retornar as relações diplomáticas com planos de abrir embaixadas dentro de 2 meses. Nota-se que a declaração conjunta foi assinada em Pequim por vários dias de negociação entre o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e seu homólogo saudita. Empresa da Rosatom ganha concurso para fornecimento de lítio à usina nuclear brasileira. Fábrica de concentrados de química Novosibirsk, NZKHK, na sigla russa, parte da empresa de combustível Tevel, na sigla russa, da Rosatom, ganhou a licitação da empresa brasileira eletronuclear para fornecer mais de 100 quilos de hidróxido de lítio 7. Isto foi anunciado em um comunicado. A empresa pela NZHK, recebido pela mídia RBC. Lítio 7 será usado para transferir os reatores de 2 unidades de energia da usina nuclear de Álvaro Alberto Angra, nos estados do Rio de Janeiro. As entregas estão programadas para serem realizadas antes do final de 2023. O isótopo de lítio 7 é utilizado no sistema de resfriamento do reator. Fábrica de concentrados químicos de Novosibirsk tem se especializado na produção de vários compostos de lítio há mais de 60 anos, disse Mikhail Metyolkin, diretor da Unidade de Negócios Químicos Especiais da TVEL. Complexo da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto é formado pelo conjunto das usinas nucleares Angra 1, Angra 2, Angra 3, em construção em fevereiro. Eletronuclear desconectou a Angra 2 do sistema interligado para realizar limpeza no sistema de água de refrigeração do gerador elétrico principal da usina. O dólar se desvaloriza em relação ao euro iene devido à falência do Silicon Valley Bank. O valor do dólar está caindo em relação a outras importantes moedas mundiais, o euro e o iene, na segunda-feira 13 de manhã. De acordo com os dados comerciais, os mercados são afetados pela falência do banco Silicon Valley Bank, SVB, da Califórnia. Às 12h30, horário de Brasília, a taxa de câmbio euro-dólar está subindo para 1,0722, 5,59 a partir do nível anterior do fechamento de 1.643, 5,55, enquanto a taxa de câmbio dólar-iene está caindo para 134,16, 5,24, 134,98 e 5,28 anteriores. Entretanto, o índice do dólar taxa de câmbio em relação a uma cesta de moedas de 6 parceiros comerciais dos Estados Unidos baixou 0,71% para 103,83 pontos. Reguladores estatais da Califórnia fecharam o SVB de 10 de março e a maior falência bancária dos Estados Unidos desde a crise financeira de 2008. Esta situação foi devida a um aumento no spread da Reserva Federal. As autoridades interviram na situação e decidiram a partir de 13 de março dar a todos os clientes do SVB acesso aos seus depósitos,
Como resultado, os especialistas mudaram suas avaliações da taxa básica de reserva federal para a reunião de março. Agora, de acordo com a CME, grupo, 91,5% dos analistas prevêem o aumento ao mesmo ritmo de 25 pontos base para 4,75% por ano. Na semana passada, a maioria esperava um aumento da taxa de 50 pontos base. Tradicionalmente, um aumento das taxas suporta o valor da moeda nacional e ritmo de aumento é um fator importante para os mercados, e a Reserva Federal começou a aumentar as taxas no ano passado, em meio à alta inflação que aumentou os receios de uma recessão. Kamikaze russo Lancet passa por modernização e se torna mais potente, revela a fonte. As munições Vegantes Isdelie 52, ou mais conhecidas como drones Kamikaze Lancet, foram modernizadas tendo em conta a experiência de uso na operação especial na Ucrânia. Inclusive, receberam uma unidade de combate mais potente, informou Sputnik, uma fonte com conhecimento dos assuntos. A versão base do drone Isdelie 52, que é equipada com empenagem dupla em forma de X, foi significativamente aprimorada, tendo em conta a experiência de uso no âmbito da operação militar especial em particular. O drone recebeu um novo sistema óptico eletrônico de orientação e sistema de controle com novo software e controlabilidade melhorada, disse o interlocutor da agência. A fonte acrescentou que a munição Vegante recebeu uma unidade de combate mais potente, que permite agora atingir garantidamente os alvos típicos do drone abuseiro: tanques, veículos blindados, radares, sistemas de defesa antiaéreos militares do adversário. As unidades de combate de drones são de 3 tipos: comutativa, altamente explosiva e termobárica. Anteriormente informou-se que as empresas russas que fazem parte do consórcio Resotec aumentará a produção de drones kamikaze Scud Lancet, bem como de sistemas modernizados de lançamento múltiplo de foguete, tornando indica sinais de uma guerra global vinda dos Estados Unidos. Para avaliar o risco de uma guerra global, basta olhar para os gastos de defesa dos Estados Unidos, aponta o jornal chinês Global Times. Quão grande é o risco de uma grande guerra no mundo? A resposta é muito simples. Basta olhar para o valor que os Estados Unidos gastam em armas para tirar uma conclusão quase certa. Os altos gastos com defesa dos Estados Unidos indicam um grande risco de uma guerra global, escreve a mídia. O artigo também chama atenção para o fato de a China prosseguir uma política defensiva enquanto Washington age agressivamente. Em 2023, o orçamento de defesa aprovado por Joe Biden é 4 vezes superior ao de Pequim. Além disso, a maior parte do orçamento dos Estados Unidos vai para o desenvolvimento de novas armas ofensivas e tecnologias militares. O complexo militar industrial dos Estados Unidos desempenha um papel fundamental na política norte-americana, e é por isso que as autoridades preferem gastar o orçamento na defesa e não nas necessidades de seus próprios cidadãos. Além disso, o complexo militar é usado por grandes empresas como a vaca leiteira do Império Americano. Por fim, o jornal observa que Wall Street é a Casa Branca, encara os conflitos globais como uma maneira de ganhar dinheiro. No entanto, as instigações desses conflitos afetam negativamente o mundo inteiro. Em 2023, os Estados Unidos planejam alocar para a defesa 842 bilhões e 4,39 trilhões. Pernambuco confirma segundo caso de superfungo e Anvisa alerta para surto. Segundo caso do superfungo Candida auris, resistente a medicamentos e responsável por infecções hospitalares, foi confirmado em Pernambuco, no Brasil, nesta quinta-feira 13, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pernambucana, SESP, o diagnóstico foi feito em uma mulher de 70 anos que faleceu no dia 5 de janeiro, em decorrência de problemas neurológicos. Embora estivesse com fungo, ela não apresentou sintomas, segundo a secretaria. A mulher deu entrada no hospital de restauração no bairro do Derby, no Recife, no dia 24 de novembro do ano passado, por questões neurológicas. O primeiro caso do superfungo no estado foi confirmado pela Anvisa na quarta-feira 12, em um homem de 38 anos que já teve alta do mesmo hospital. Um terceiro paciente com exames sugestivos para Candida auris está sob investigações. Apesar de apenas 2 casos confirmados, a Anvisa explicou que já classifica a situação como o terceiro surto de superfungo no Brasil. Segundo a agência, a definição epidemiológica de surto abrange não apenas uma grande quantidade de casos de doença contagiosas ou de ordem sanitária, mas também surgimento de um micro-organismo novo na epidemiologia de um país, até de um serviço de saúde. Candida auris é um fungo emergente que representa uma série de ameaças à saúde pública, alertou a Anvisa. Parem de latir com a OTAN. Ex-eurodeputado chama franceses para protesto contra a política ocidental. A França não deve se alinhar com o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A União Europeia, portanto, as pessoas precisam sair às ruas, protestar e escrever no Twitter. O ex-eurodeputado político francês, líder do movimento Os Patriotas, Florian Zelensky, pede então o OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, se radicaliza após a sabotagem dos Nord Stream. Existe a possibilidade da globalização do conflito na Primavera Europeia. Vamos promover a ideia de paz, que a França deixe de latir com Úrsula, a União Europeia. Recomendo o político. Acrescentou que uma marcha nacional pela paz seria realizada em Paris no dia 18 de março. O presidente do movimento Os Patriotas tem criticado repetidamente os estados ocidentais pelo apoio financeiro à Ucrânia, pelo fornecimento de equipamento militar às forças armadas ucranianas, que está prolongando o conflito no país do leste europeu. Anteriormente, o presidente francês Emmanuel Macron, em reunião com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, anunciou a intenção dos países curto prazo de ajuda à Ucrânia a lançar uma ofensiva contra as tropas russas. Após o anúncio de Macron, o político francês Florian Philippot escreveu nas redes sociais que as comunidades dos países ocidentais devem ser mais ativas no protesto contra o seu envolvimento no conflito ucraniano. O Ministério das Relações Exteriores russo afirma que os países da OTAN estão brincando com fogo ao fornecer armas à Ucrânia. Porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, observou que o bombardeamento da Ucrânia com armas pelo Ocidente não contribuiu para o sucesso das negociações entre a Rússia e a Ucrânia e terá um efetivo negativo. Mídia revela a razão real do envio pelos Estados Unidos de armamento à Ucrânia. Os Estados Unidos enviam à Ucrânia armas retiradas do serviço, uma vez que isso é uma solução mais barata do que sua reciclagem, escreve a revista americana. O processo de descontaminação de armas é muito caro. Não enviar para a Ucrânia armamento antigo, cujo prazo de armazenamento e utilização está chegando ao fim. Os Estados Unidos e seus aliados da OTAN simplesmente se livram dessas despesas, escreve mídia. Destaca que no ano passado o valor da assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia foi de 46,6 bilhões, 243 bilhões, segundo o artigo. A reciclagem dessa quantidade de arma custaria cerca de 35 bilhões, 182,5 bilhões. No entanto, o jornal destaca que
o estoque de armas a serem descomissionadas está se esgotando e o envio de ajuda militar para Kiev está recebendo menos apoio nos Estados Unidos. Por isso, o autor do artigo aponta que se deve esperar mudanças na política da OTAN, já que o ulterior apoio à Ucrânia implicaria novos custos para o complexo industrial militar. Recentemente, a mídia dos Estados Unidos informou que a pressão ocidental para fornecer apoio militar à Ucrânia expôs o estado lamentável das capacidades de defesa da Europa. Os eventos atuais demonstraram sua dependência excessiva dos Estados Unidos nesta área. Pós-eleição, Xi Jinping, China continuará a realizar novos milagres, afirma analista. China, sob liderança do presidente reeleito Xi Jinping, continuará a alcançar novas vitórias e realizar novos milagres, disse a cientista política chinês Jiang Ailing. A Sputnik, o Congresso Nacional do Povo, reelegeu na sexta-feira 10 por unanimidade Xi Jinping como presidente chinês para um terceiro mandato de 5 anos. Na segunda-feira 13, em seu primeiro discurso desde a reeleição, o líder chinês agradeceu ao parlamento, ao povo chinês, por sua reeleição como presidente, prometendo cumprir fielmente suas obrigações e estar à altura da confiança depositada nele. Segundo Jiang Ailing, nos últimos 10 anos, a China resistiu a todos os tipos de risco e desafio, construiu uma sociedade de renda média, realizou os objetivos do primeiro século e fez do grande nascimento da nação chinesa um processo histórico irreversível. A raiz dessas profundas mudanças está no forte liderança do Comitê Central do Partido Comunista, no qual Xi Jinping tem um papel central, assim como uma liderança acadêmica das ideias Xi Jinping sobre o socialismo como especificidades chinesas na nova era de seu especialista. No desenvolvimento econômico, a melhoria das condições de vida das pessoas, de promoção da autoconfiança cultural e do autoaperfeiçoamento, a proteção do meio ambiente, de condução da diplomacia de superpotência como especificidades chinesas, a implementação da modernização da defesa nacional do exército de Síria. 1914, Congresso Nacional do Povo foi concluída na segunda-feira 13. Na semana passada, os delegados ouviram e aprovaram vários documentos que definem o plano de desenvolvimento do país para o próximo ano. Elegeram a liderança do país, inclusive o presidente da China e o novo primeiro-ministro do Conselho de Estado do Ministro da Defesa.